Meus caros, vamos percorrendo juntos esse itinerário com a vida dos santos, sabendo cada vez mais um pouquinho sobre a vida deles, entrando na intimidade e aproveitando aquilo que Deus quer também nos iluminar no nosso dia. Por isso, está chegando a primeira vez, esse canal é dedicado a produzir para você conteúdo sobre espiritualidade. Se esse é o seu interesse, vamos juntos todos os dias nesse itinerário e também toda semana vídeos novos para você poder também estar explorando e crescendo na vida espiritual. Deus nos abençoe sempre neste caminho. Vamos juntos para o santo de hoje. Bom, a história de hoje é nada menos, nada mais do que de Santo Agostinho, doutor da igreja. Talvez um dos santos mais importantes da nossa igreja em termos de escrever, de trazer uma teologia que nos aproxima de Deus. Bom, ele nasceu na cidade de Tagastes, hoje região da Argélia, na África. Era o primogênito de Patrício, um pequeno proprietário de terras, pagão. Sua mãe, ao contrário, era uma devota cristã. Comemoramos ontem, que conhecemos e celebramos como Santa Mônica. Mônica procurou criar o filho no seguimento de Cristo. Não foi uma tarefa fácil, aliás, ela até adiou o seu batismo, como nós falamos ontem, para que ele não pudesse profanar o batismo dele. Afinal de contas, ele vivia tão fora daquilo que é a realidade da igreja, que a sua mãe tomou as suas precauções. Aos 16 anos de idade, na exuberância da sua adolescência, foi estudar fora de casa. Na oportunidade, envolveu-se com a heresia de maniqueísta e também passou a conviver com uma moça cartesinense. Ou seja, ele se envolveu com tudo aquilo que era mais longe ainda da realidade que Deus o chamava. Depois nós temos que, através desta moça, ele tem o seu filho chamado Adeodato. Assim era Agostinho, um rapaz, ele era muito inquieto, sempre envolvido nas suas paixões, nas atitudes contrárias aos ensinamentos da mãe e do cristianismo, uma coisa que é muito comum hoje, né, acontecer, os pais seguindo e às vezes os filhos tomando um outro caminho. Os pais seguindo aqui nesse, entre aspas, afinal de contas, o pai dele também passou por uma transformação e precisava, sobretudo, dessa transformação, porque vivia no paganismo, tornando-se também, de certa forma, não um bom exemplo para o filho. Como o Santo Agostinho era possuidor de uma inteligência rara, depois da fase do desmando que ele viveu na juventude, ele se centrou-se, foi voltar mais uma vez para os estudos, formou-se brilhantemente em retórica, excelente escritor e dedicava-se à poesia, à filosofia, e assim, procurando o maior sucesso, ele foi para Roma. Olha como que é as coisas. Procurando uma coisa, vai encontrar outra. Ele abriu lá uma escola de retórica, foi convidado para ser professor desta matéria de gramática em Milão. O motivo que o levou a aceitar o trabalho em Milão era poder estar perto do agora Santo Bispo Ambrósio, poeta e orador. Ele conhece Santo Ambrósio, começa a se encantar, tem por ele uma enorme admiração. Os santos são fantásticos, todo mundo quer ficar próximo dele. Então, como Santo Agostinho ouvia os sermões de Santo Ambrósio, começava realmente a se encantar, a retórica, o jeito de falar, a palavra, aquilo que ele trazia, porque era rico também de filosofia, de doutrina. Santo Ambrósio era daqueles que pregavam e tocavam o coração e convertiam muitas pessoas. Foi um famoso no combate, sobretudo, às heresias do seu tempo. Enfim, ele foi batizado junto com seu filho Adeodato pelo próprio Bispo Ambrósio e, portanto, com 33 anos de idade, ele começa a sua conversão. Nessa época, Agostinho passou por uma grande provação, porque o seu filho veio a falecer. Era um menino muito inteligente, a quem dedicava muita atenção e afeto. Lá, Agostinho decidiu-se, com a morte do seu filho, entrar na vida religiosa. Ao lado de alguns amigos, fundou uma comunidade monástica, cujas regras escritas por ele deram depois origem a várias outras ordens femininas e masculinas. Comumente você vai ver neste canal, nós falando assim, o tal santo fundou uma comunidade monástica com as regras de Santo Agostinho. Então, para você entender como que foi espalhando depois toda essa sabedoria de Agostinho. O que acontece depois é que o bispo de Hipona decidiu que a luz não deveria ficar oculta e convidou Agostinho para acompanhá-lo em suas pregações, pois já estava velho e doente, para que ele pudesse então ajudar esse ministério que ele exercia como bispo. Logo após então a morte do bispo, ele foi aclamado pelo povo para ser o novo bispo de Hipona. Por 34 anos, Agostinho foi bispo então daquela diocese, considerado pai dos pobres, um homem de alta espiritualidade
e um grande confessor e um grande também defensor da doutrina de Cristo. Na verdade, foi definido como o mais profundo e importante filósofo e teólogo do seu tempo. Ainda continua sua fama até os dias de hoje. Quase todos os pensadores também refletiram sobre as mensagens, sobre as palavras de Santo Agostinho. Ele escreveu livros importantíssimos, entre eles sua autobiografia, que é As Confissões, e A Cidade de Deus. E depois de uma grave enfermidade, Agostinho ele morreu amargurado, aos 76 anos de idade, pois os bárbaros haviam invadido sua cidade episcopal. O seu corpo foi trasladado para Pávia, na Itália, sendo guardado na igreja de São Pedro do Céu de Ouro, próximo do local da sua conversão. Assim, ele faz este caminho maravilhoso, mas que, sobretudo, de grandes sofrimentos por parte da sua mãe. Santo Agostinho recebeu depois o título de doutor da igreja e é celebrado no dia da sua morte, deixando para nós um legado. Nós costumamos dizer o seguinte: quando você não sabe uma frase de quem é, de que santo é, você fala assim, olha, é de Santo Agostinho, porque ele escreveu tantas obras, escreveu sobre tantas coisas, falou sobre praticamente tudo, vamos dizer assim, que sempre alguma coisa você pode dizer foi Santo Agostinho que disse. Mas, sobretudo, há este caminho de santidade, de graça, um homem que quando teve a perca do seu filho, poderia também ter se voltado contra Deus, mas ao contrário, ele resolveu ir mais adiante, resolveu ir para águas mais profundas e dar a sua vida por completo a Jesus. Quem vê essa transformação sabe da força da oração da sua mãe, mas também da resposta sincera e profunda que depois ele dá a Deus, depois de tanto tempo afastado desta presença. Que Deus nos ilumine e que nos dê também a graça de poder comunicar, falar, sobretudo daquilo que é a presença de Deus a tantas outras pessoas. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para mais um Testemunho dos Santos.